Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, pela tua igreja, por nós que estamos aqui. E pedimos ao Senhor, Deus, fala conosco, no nome poderoso de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa ministrar em nossos corações. E Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Deus, a tua palavra, toda distração, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Todo incômodo, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Todo sono, inquietação, em nome de Jesus, nós repreendemos e mandamos fora deste lugar e declaramos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, falar conosco profundamente nessa noite, na tua palavra. Em nome de Jesus, usa-me como instrumento em tuas mãos. Em teu nome que oramos. Amém e amém. Amém? Poder sentar. Então hoje nós estamos no nosso terceira quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre o medo. Quem tem medo aqui? Quem já sentiu medo? Todos nós sentimos e hoje nós vamos ver um pouquinho o lado bom e o lado ruim do medo. Nós vamos aprender, de acordo aqui com a palavra de Deus, sobre o medo. Nós sabemos que o medo, existe um medo positivo e um medo, negativo. O medo positivo é, por exemplo, você está caminhando, tem um buraco e de repente quando você chega perto, está chegando, você para. O que faz você parar? É o medo, é o sentimento de medo. Então você olha aquele buraco, você sente um temor ali, um medo, então você para. O seu organismo fala para você, epa, para, não vai adiante, porque se você for, você vai cair. Então esse é o lado bom. Mas nós vamos entender hoje também o lado perigoso do medo. O medo, na verdade, ele é para poder nos proteger, ok? Para nos proteger. Mas por causa do pecado, então, o que entrou é o medo do lado negativo. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Crônicas 20, capítulo 15 diante. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 em diante. Aqueles que vão anotar, essas mensagens é muito boa para você anotar, você ter ali guardadinha com você. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 em diante. Amém? 2 Crônicas, então, diz lá para nós assim. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Vamos lá. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Gente, nós vemos aqui que o rei Josafá estava aqui diante de uma situação muito complicada, muito difícil, porque existiam ali vários exércitos que estavam vindo contra ele. E ele vê naquela situação, a palavra do Senhor fala assim que ele então reuniu o povo para buscar o Senhor, para jejuar, para orar, para se santificar, para ouvir de Deus o que seria dessa guerra, como que eles se sairiam em relação a isso. Eles estavam amedrontados porque o exército era numeroso. É algo grande demais. Então a primeira coisa que ele faz é buscar a presença de Deus. E Deus então diz a eles, olha, não tenha medo não. Eu vou dar a direção para vocês e vocês não tenham medo não. Em tudo aquilo que eu falar, vocês se posicionem, compram, arrisca, porque vai dar tudo certo. E nessa batalha, nessa luta, que vocês estão vendo aí, vocês não vão precisar nem de lutar. Vocês não vão precisar pegar a arma de vocês, não vão precisar. Só se posicione corretamente. Nós vemos aqui que Deus trazendo para o povo dele instruções. Por quê? Porque o povo clamou a Deus por um socorro, por uma direção.
Deus viu que o povo estava amedrontado, estava com medo, estava com temor, né, de ir para aquela guerra e, na verdade, todos serem mortos ali. Por quê? Porque o exército inimigo era a maioria. Era a maioria. Mas nós vemos aqui um lado bom do medo. O medo na vida do povo de Deus, na vida de um homem de Deus, fez ele ir para a presença de Deus e clamar a Deus por socorro. Então, o medo fez isso, ok? Então, o lado positivo do medo. Agora, um exemplo. Eu, uma vez, Imperatriz, a gente tinha ido visitar uma ovelha num bairro lá, e esse bairro era um pouco assim, meio, mais ou menos perigoso. E aí a gente vindo, porque era um grupo grande, resolvemos ir todo mundo a pé, e nós fomos e voltamos. Quando a gente estava voltando, aí, grupinho separado, e veio 2 rapazes, e esses rapazes chegaram para assaltar a gente. Estava eu, mais 2 rapazes, uma moça, e ele chegou para poder assaltar. E ele chegou assim, já assaltando, me dá o celular, eu nunca tinha sido assaltada. E naquele coisa assim, e naquela hora, naquele momento, quando ele veio para mim assim, me deu o celular, e já veio batendo assim nas minhas pernas, né? Me deu o celular. E eu peguei, tirei a mão dele e falei assim, que celular, o quê? Que celular? Que celular, o quê? Eu estava com medo, mas porém, naquela situação, o medo que eu estava me fez reagir, certo? Me fez reagir. Mas não foi um posicionamento bom. Se aqueles 2 rapazes estivessem drogados e armados de verdade, alucinados, com a minha reação, ele poderia, na verdade, pegar uma arma, uma faca, uma coisa aí, né? E fazer algo pior. Então, o medo, numa hora de pressão sobre mim, nesse momento, me fez reagir, mas da maneira errada. Da maneira errada. Uma outra vez fui assaltada a Imperatriz, aí o moço levou minha bolsa, estava de bicicleta. E aí, eu parada assim, ele passou, o dia que ele passou, pegou minha bolsa e levou, foi embora. E eu corri atrás dele, olha, a cabeça. Sabe, é uma coisa que a gente não pensa, sabe, no momento? A gente não pensa. Então, eu parei para refletir depois, meu Deus, que doideira, né? Então, gente, esse é um lado negativo, né? O medo serve para poder nos proteger, mas porém eu preciso agir da maneira correta. Josafá agiu correto com o seu povo, foi buscar a resposta, foi buscar um alívio em Deus, no Senhor, para que Deus pudesse instruir. E Deus então deu toda a instrução, certo? Agora vamos continuar lendo aí? Vamos continuar lendo? Ainda 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Então diz lá. Antes, 16. Ok. E vocês se encontrarão... Não, 15. Ok. 15. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Certo? Amanhã desçam contra eles. Olha o que Deus fala. Amanhã vocês desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Giz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ao Jerusalém. Não tenha medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Imagina se você está diante de uma situação difícil e Deus fala com você assim, olha, você pode sair amanhã para a batalha porque eu vou estar à frente com você. O que você faz? Qual o sentimento que você tem? Todo aquele medo que você estava sentindo, ele vai embora.
Porque agora você se encheu. O quê? Deus falou que Ele está comigo. Ele me disse para poder sair amanhã e ir lá para resolver essa situação, essa parada aqui, porque Ele está comigo. Então, se Ele está comigo, não tem nada contra mim. Sabe, se Ele está comigo, pronto, eu sou maioral. Se Deus está comigo, eu sou maioral. Então a gente se enche e vai para a batalha. Que foi o que o povo fez. Não tira não, pode deixar, tá? E foi o que o povo fez. Aí diz assim: Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor e o Deus de Israel em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé em quem? No Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Então não há angústia, não há tristeza, não há depressão, não há o pior da nossa vida que não possa ser vencido com a fé no Senhor. Amém? Com a fé no Senhor. Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Bora lá. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Vamos ver o que aconteceu. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, fazendo o quê? Não poderia ir à frente do exército o quê? Com as suas espadas desembainhadas? Não, mas ele foi à frente do exército cantando, louvando e adorando ao Senhor. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Continua. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Derrotados. E eles foram derrotados. Quando nós começamos a louvar e a adorar o Senhor em meio a circunstâncias difíceis na nossa vida, a mão do Senhor age em nosso favor. Então, qual é a estratégia para que o medo saia dentro do meu coração, das minhas emoções, da minha mente? É buscando a face do Senhor, buscando a Deus. E quando eu, mediante uma situação difícil, impossível aos meus olhos, se eu vou murmurar, quanto mais eu murmuro, mais eu vou atrair coisas ruins para a minha vida. Quanto mais murmuração, mais coisas piores eu vou atrair para a minha vida. Tá difícil? Pare de murmurar. Comece a declarar, comece a profetizar coisas boas. Às vezes, talvez a gente pense, uma pastora, é porque a senhora não está na minha pele. Aí eu falo para você, porque você não está na minha pele. Para enfrentar também a minha situação. Mas se você murmurar, eu quero te dizer que as coisas irão piorar. Porque a murmuração, ela trabalha como um sino que tine e começa a soar e atrair coisas negativas para a sua vida. Começa a atrair demônios, influências ruins e pessoas negativas para a sua vida. Por isso que a murmuração é uma desgraça na nossa vida. Precisamos aprender a adorar. Aqui estava difícil para o exército de Josafá. Mas, porém, a direção foi, vai, põe os levitas na frente, começa a louvar e adorar ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Não é meio contraditório? Vamos para uma batalha! Sim, louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Numa guerra? Não é uma coisa meio maluca? Não é? Mas só que o Senhor nos ensina a adorar. Ali diz que quando o povo estava adorando, chegou diante do Senhor e o próprio Deus armou uma emboscada para o exército inimigo. O próprio Deus armou
essa emboscada para o exército inimigo. O povo não precisou armar, lutar, guerrear, não. O próprio Deus resolveu isso. Nós vamos ver aqui à frente o que foi que aconteceu com esse povo. Diz lá. Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também de objetos de valor. Eles fizeram então, recolheram tudo aquilo que aquele exército inimigo tinha de valor. Mas o interessante aqui é que a palavra do Senhor diz lá que quando o povo louvava o Senhor, o exército inimigo teve medo. Teve medo. Agora foi um medo negativo. Eles tiveram medo. E o medo causou neles um estrondo, um alvoroço, uma confusão. Deus confundiu aquele povo com medo. Quando você está numa questão de medo intenso, o que acontece com você? O que acontece com o seu organismo? Quando você está diante de um pavor de medo, soa frio, não é assim? Começa a soar frio e você vai falar, às vezes você fala, não fala coisa com coisa, porque você está tão amedrontado e de repente o seu coração começa a acelerar, não é? A sua mente começa a baralhar as coisas, você começa a perder a força das pernas, a força do braço, porque você está com medo. A tensão daquele medo, das circunstâncias que está à sua frente. A tendência do medo negativo é fazer isso. Então vem ansiedade, certo? Vem a depressão, entende? Vem as síndromes, os pânicos da vida, não é? Quantos toques, né, as pessoas desenvolvem? E tudo isso por causa de um medo. Tem pessoas que têm toque que o tempo todo é assim. Se ela está em casa, ela vai verificar várias vezes se a porta está fechada. Será que a porta está fechada mesmo? Vai lá. Aí vai lá. Dali a pouquinho, meu Deus, a porta. Será que eu fechei? Aí volta lá de novo. Confere, está fechada. Mas ela volta lá. Aí tá lá. Daqui a pouco, gente, a porta. Será que está fechada? Volta lá. Conferindo se a porta está fechada ou não. Gente, eu não tenho toque não, mas eu confiro várias vezes se a minha porta está fechada. Quando eu vou dormir. Gente, será que eu fechei a porta? É porque às vezes está ali, tem mania de entrar e não fecha a porta. E ela sai, ela não fecha a porta. Deixa eu ir lá fechar, deixa eu conferir se está fechada assim não. Então eu vou conferir. Mas a pessoa que tem um medo, né, enorme, ela tem essa sensação de sempre conferir se a porta está fechada ou não, se ela está segura ou não, ou se o gás está ligado ou não. Vai conferir várias vezes. Por quê? Porque ela está com medo. A ansiedade também, o princípio da ansiedade é medo. Medo do quê? Medo do futuro. Medo daquilo que ainda não aconteceu. Medo daquilo que ainda não aconteceu. E o pior disso é que existem medos que são reais e medos que é irreal. Medos que são coisas lógicas e medo que é da nossa imaginação. Principalmente quando se fala de ansiedade, medo do futuro. Será que eu vou conseguir comprar minha casa? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos bem? Será que eu vou conseguir ver os meus netos? Será que eu vou conseguir, sabe? Será que eu vou conseguir ter dinheiro suficiente para sustentar minha família? Será que eu vou conseguir vencer essa situação que vai acontecer daqui 5 anos? Gente, isso é um medo imaginário. Porque ele não aconteceu. Ele não aconteceu.
Mas, porém, a mente da gente, ela vai colocando a nossa mente para trabalhar, e medo, e medo, e medo, medo da morte, medo da situação, medo da circunstância, medo do carro pifar, e de repente as coisas acontecem de ruim. Eita, que coisa difícil. De repente as coisas acontecem. Por quê? Porque o medo, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha nas nossas emoções. E ele atrai coisas ruins para nós. A palavra do Senhor diz lá que assim como eu penso em minha mente, isso me sucederá. Procura para mim esse versículo. Assim como eu penso, acho que tem Provérbios. Assim como eu penso em minha mente, em minha alma, assim sucederá. Aí você, como pode? Eu estou pensando que eu vou ficar doente. Meu Deus, eu tenho tanto medo de ficar doente, tenho tanto medo de ficar doente, tenho tanto medo de ficar doente, dali a pouquinho está doente. Sabe? Mas como pode, pastor? É uma doença, é uma enfermidade. Meu querida, deixa eu te falar uma coisa. O medo significa uma fé invertida, uma fé negativa. Assim como você tem fé para coisas boas na sua vida e você espera essas coisas boas, assim como esse povo de Josafá teve, esperou a vitória em Deus, porque Deus tinha dito, eles se encheram de coragem, de alegria, de ânimo e foram, por mais que eles estavam vendo um exército numeroso e bem armado à sua frente. Mas, porém, a fé que eles desenvolveram dentro do coração foi acreditar que eles sairiam vitoriosos nessa situação. E foi isso que aconteceu. Mas, porém, o medo, de uma forma negativa, ele vai trabalhar também a seu favor. Porque, sabe o que é? O medo negativo também é fé. Trabalha com fé. Então, se você pensa assim, meu Deus, vai dar tudo errado na minha vida, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Não tem ponto de escapar. Porque você está crendo que vai dar tudo errado. Então, vai dar tudo errado. Por isso, você precisa trabalhar com sua fé em Deus. Com a sua fé no Senhor, para que as coisas boas aconteçam na sua vida. Aqui o exército, ele ficou desbaratinado. De medo, de temor. E o engraçado é que eu fico imaginando, quando eu comecei a estudar, eu comecei a imaginar assim, meu Deus, como que esse exército tão grande, né, perderam desse jeito? Eu fico imaginando assim que veio o medo sobre eles, porque o povo do Senhor estava louvando, estava adorando, e aquele zum, zum, zum começou a vir, e eles começaram a escutar, meu Deus, é um exército terrível que está vindo aí, grandão que está vindo aí contra nós, o exército de Josafá, e eles já sabiam que Deus era com eles, eles já sabiam as grandiosas coisas que Deus fazia em prol do povo de Deus. Eles eram maioria, mas porém eles deixaram o medo entrar no seu coração. E aí diz que um começou a lutar com o outro. E um derrotar o exército do outro. Medo. Gente, uma vez, Pedro pequenininho, com uma intolerância a leite, e aí eu fui dar fórmula para ele, e dei, e dali a pouco começou a vomitar, e vomitava pela boca, pelo nariz, tudo, e ele novinho. Pensei, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? Aí tá lá, vamos correr, corre, e eu com ele no braço. Aí meu ex-marido tá lá, pega o carro, tira o carro, ajeita tudo, e eu entro no carro, e tá, quando entra no carro, pegou a carteirinha da Unimed, e dali a pouco entra no carro e fala assim, meu Deus, uma fralda! Aí ele correu lá dentro, pegou a fralda, colocou no carro, nós fomos pro médico e tal, o médico olha, isso e aquilo, pã, receita, olha o bebê, pá, você não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu falei assim, me dá a fralda. Aí quando ele me dá a fralda, era um pano de chão. Era um pano de chão. Pegou o pano de chão achando que era fralda. E o que foi que fez isso? O medo. Você está entendendo? Medo. O medo de acontecer o pior com Pedro Miguel. Então, o medo deixa a gente desbaratinado. O medo faz a gente fazer coisas que não é para fazer. Faz você reagir mediante um assalto, uma armada. Gente,
Não podemos ter esse tipo de posicionamento. Não podemos. O exército foi destruído porque o medo entrou e eles ficaram confundidos. Ficaram desbaratinados e perderam. Deixa eu te falar uma coisa. Um time de futebol, quando ele entra para jogar, ele entra para ganhar, sim ou não? O técnico dele, quando está lá dentro, fala assim para ele: ó, gente, é o seguinte, o time que está aí é o melhor do mundo, é o Brasil, será? Então, assim, é o melhor do mundo, mas é o seguinte, ele pode ser o melhor do mundo, mas nós somos bons também. E você é forte, você pode, você consegue, cara, e nós vamos conseguir, e nós vamos fazer o gol e vai dar tudo certo. E ele encoraja o seu time, mesmo sabendo que o seu time é fraco, mas ele encoraja o seu time. Ele faz o fraco acreditar que ele é forte. Ele faz o fraco acreditar que ele é forte. Ele faz o fraco acreditar, ter fé que ele é forte. E vai lá o fraquinho. Eu sou forte mesmo. Olha lá, é comigo, eu vou fazer o gol, Vamos lá, gente. Vai pro campo. E quando vê chegar lá, eles jogam tão animado. Sabe, um com o outro, tá animado, joga bola, dá um passe, dá certo, e vai lá e dá certo, porque estão animados, eles estão acreditando que eles podem. Dali a pouco faz o gol. Eita, quando faz o gol, pronto, aí que a animação vem mesmo. Não é assim? As coisas ficam mais fáceis e continua crendo. Quando a gente crê assim, a gente vive com mais facilidade. Ok? Porque nós estamos acreditando. E quando um time, por mais que ele é forte, ele começa a levar gol, ele começa a pensar: acho que eu não era tão forte assim. Aí começa a perder de goleada, como fez o Brasil aquele ano. Oh, meu Deus, que tristeza. Não é? Por quê? Porque mexeu aqui, ó. Mexeu. Então nós precisamos entender o poder da fé. O poder que nós temos em Deus. Quando nós acreditamos. E saber que o medo, existe dois lados. Medo positivo e medo negativo. E eu preciso viver com medo positivo na minha vida. Para que Deus possa me encher daquilo que Ele quer e eu acreditar naquilo que Ele está dizendo. E me encher com esse medo positivo de Deus na nossa vida vai me fazer caminhar, mesmo eu não sendo aquilo que Deus está dizendo que eu sou. Mas porém eu estou acreditando. É por isso que Deus fala: vai, Maria Saboia, para Garanhuns, entra aí no carro, vai-se embora. Senhor, e a estrada? Tô com medo. Só eu, mulher, dirigindo, né? Tô com medo. Mas eu acreditei que eu podia. É pra já, Deus. Como é que é? É 2 minutos. Deixa eu encher o carro aqui, deixa eu ir embora para Garanhuns. Acreditei naquilo que Deus falou. Você vai para Garanhuns. Então eu acreditei. É por isso que eu estou aqui. Mas se você perguntar para mim se eu não tive medo, é lógico que eu tive. Enfrentar 1.700 quilômetros. Tive. Mas só que eu tinha uma palavra de Deus. Então eu enchi meu coração de fé e vim-me embora. Então nós precisamos entender isso. Se você deixar o medo negativo tomar conta da sua vida, você vai ser destruído. Mesmo você sendo forte, você vai ser destruído. Abra lá a sua Bíblia agora, lá em Salmos, capítulo 55. E você vai ver o que o salmista ora ao Senhor. Aqui, Salmos, capítulo 55. Diz assim: inclina, ó Deus, teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me odeiam. Meu coração está o quê? Esses versículos aqui, ele fala de um homem com medo, uma pessoa com medo. Uma pessoa com medo diante do Senhor. Mas se você observar aqui, você vai ver que ela chegou diante do Senhor com um medo muito aguçado.
Poderia ter chegado antes, mas com medo muito aguçado e muito sofrimento. Porque aqui começa, ó, o meu coração está do quê? Está o quê? Dolorido dentro de mim por causa de uma situação, uma causa. E terrores da morte caíram sobre mim. Medo da morte. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me encobriu. Segurei. E o horror me encobriu. Você vê ali que ele está com uma dor profunda, uma sensação de morte. Meu ex-cunhado, um homem top, um coração tremendo. Machucou o pé, o nervo do pé, teve que fazer uma cirurgia. O pé. Fez a cirurgia, simples, ok, tranquilo, ocorreu tudo muito bem. Mas depois da cirurgia, ele ficou com a sensação de morte. E ele ficou, vou morrer, eu vou morrer. E a esposa dele dizia que ele chorava, direto chorava, eu vou morrer. Diz que ele chorava, eu vou morrer. E ali foram com ele para o hospital, fizeram uma bateria de exames, olharam, check-up, coração, as veias, tudo ok, 100% ele estava, top, 100%. E aí ele continuou naquela, eu vou morrer. Quando chegou um dia pela manhã, ele caiu. Tomou um café e caiu. Socorreram, correram com ele e tal, aquela coisa. Ela orou e ele voltou. Aí quando ele voltou chorando. E aí se arrumou para ir para o hospital. Quando chegou lá no hospital, ele teve outra crise e caiu. Quando ele caiu ali na crise, ele falou para ela assim, meu amor, você foi o único amor da minha vida. Ele falou, você foi o único amor da minha vida. Deixa eu te dizer, saia daquela casa, vai para um apartamento com as meninas e não volte para a cidade tal, porque lá não foi bom para nós. Mas viva bem, seguro, eu quero te dizer que você foi o único amor da minha vida. E ele morreu. Entende? Ele morreu. Esse período foi um período mais ou menos de 8, 9 dias. Sabe que ele ficou com essa sensação de morte e realmente morreu. Né? Infartou do nada, mas ele estava bonzinho, porque ele fez o check-up, fez tudo, estava tudo bem. Mas ele morreu, fez uma grande falta, um homem extraordinário. Mas porém o medo de morrer causou nele um infarto. Eu tenho uma tia que morreu assim também. Medo. Síndrome do pânico, tinha medo. E um dia, lá com a minha avó, aí estava lá minha avó não estava bem, ela com medo, uma semana infartou. Morreu. Então, nós precisamos entender o quanto é sério o medo na nossa vida. Precisamos usar o medo para coisas boas, positivas. O medo positivo nos faz buscar respostas boas para nós. O negativo vai nos destruir, vai destruir a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções. Aí você pergunta para mim, pastora, como eu faço para poder vencer este medo? Como eu faço para poder vencer isso? Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, nós já vimos ali. Precisamos, quando sentimos medo, precisamos ir para a presença de Deus. Orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, ouvir Ele falar conosco, deixar com que a fé possa entrar no nosso coração, a fé positiva entrar no nosso coração. Agora, se você não fizer isso, não vai ter como. Pastor, eu quero mudar, eu quero ter uma fé diferente, eu quero tirar esse medo do meu coração, mas eu pergunto para você, com quem você está andando? Eu quero tirar esse sentimento ruim que está dentro do meu coração e eu pergunto para você, com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Quem? Quais são os lugares que você está frequentando? Porque você não vai vencer o medo simplesmente orando. Você vai precisar vigiar e orar.
certo? Você vai precisar vigiar e orar. E vigiar o que é? Vigiar é ter prudência. Se tal conversa que eu estou ouvindo está me trazendo medo, está me trazendo ódio, está me trazendo rancor, eu preciso parar de ouvir essa conversa. É muito melhor você ficar sem aquela pessoa naquele momento, mas você exercitar a sua fé em Deus e mandar esse medo fora, mandar essa angústia fora, do que você permanecer andando com gente errada, influenciando você para aquilo que é errado. Então você tem que ter mudança de atitude. Mudança de atitude. E você não vai ter essa mudança simplesmente porque você sentiu desejo, não. É uma decisão. Sabe, é uma disciplina. O que é disciplina? O que é disciplina? É fazer o que eu não gosto. É fazer o que eu não gosto. Isso é disciplina. Para que eu tenha bons resultados. Fazer o que eu não quero para ter os resultados que eu quero. Isso é disciplina. E quando você se autodisciplina, aquela disciplina vai gerar em você um hábito. E ela vai mudar você. Ela vai mudar você. E essa mudança de hábito gera uma fé tremenda, grandiosa, poderosa, mudança de vida na sua vida. Então precisamos disso. Talvez você sente aquele pânico, aquele medo assim, meu Deus, parece que tudo está ruim, meu Deus, o Brasil está ruim, tudo está ruim. Mas eu pergunto para você, o que é que você anda assistindo, vendo? Ah, mas eu estou assistindo só aquele... Não tem um negócio aí que só fala de morte, de desgraça? Não tem uma reportagem assim, parece? Né? O da Atena, né? Assistiu o da Atena, meu Deus! Só tem desgraça, morte, podridão naquilo. E aí você não está bem, você liga a TV para assistir aquilo. Oxente, como que você vai ficar bem se você está se alimentando daquilo? Então é necessário dizer da Atena, tchau, fui, já era, foi-se. Beleza para você, vou seguir outro caminho, fica aí, vou seguir outro caminho. Então é necessário você forçar seguir outro caminho. Quem gosta de acordar às 5 horas da manhã sem ser arroz e o Salustiano aqui? Quem gosta de acordar às 5 horas da manhã? Ninguém gosta, gente. É o melhor sono, não é verdade? O melhor sono. Mas se você tiver um emprego que vai render para você 50 mil reais no fim do mês, todo mês. E aí? E aí? Hã? Até as 4 acorda. Nem dorme. Nem dorme. E você vai ver que na primeira semana, no primeiro dia, terrível. Você vai passar o dia, meu Deus, que cansaço, que corpo pesado, e o olho fecha, não fecha. Segundo dia também, terceiro também, quarto também, sabe? Uma semana também, ruim. Mas quando vai passando assim, uns 15 dias, você já não tem mais o reloginho para despertar. Você já acorda sozinho. Opa, acordei. 10 horas da manhã, graças a Deus. Quando você olha, 5 horas. Porque aquilo tornou-se um hábito. Mas foi fácil chegar nesse ponto? Não foi. O nosso problema é que a gente quer tudo bom. Que tudo de Deus, tudo que vai ser bom para mim, seja gostoso na primeira vez. Não, gente. Faz como eu fiz para aprender a gostar de panelada. Comi uma vez, meu Deus do céu, escovar o dente, achar que estava todo mundo cheirando panelada, aquela coisa. E segunda vez ruim também. E foi ir mais uma vez. Eu fui insistindo, gente, para gostar de panelada. Mas eu gosto, entendeu? Uma paneladinha, né? Com pimenta, farinha. É bom demais. É Maranhão, comida maranhense. Tudo. Então, assim, mas foi uma luta para eu aprender a comer. Você está entendendo? Uma luta. Porque não fazia parte do meu paladar aquilo. Então, foi uma luta. Então, a mesma coisa são as coisas de Deus para hábitos bons. E se você está no lugar certo, se alimentando da coisa certa, não tem como a sua fé não crescer.
Não tem como a sua fé não aumentar. Mas se você se alimenta de coisas podres, você vai ficar podre, meu querido. Não tem para onde correr. Ah, mas eu tô querendo ali me envolver com uma pessoa e tal, e não sei o que, fulano assim, é meio estragadinho, mas não tem nada não. Você vai se estragar também. Não tem para onde correr. Vai se estragar. É preciso correr, mudar a sua rota. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor fala para nós lá em Gênesis que Deus criou o homem e tal, a mulher, aquela coisa, colocou no jardim e disse a eles: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês dela comer, vocês vão morrer. Vocês vão o quê? Vão o quê? Pronto. Aí lá vai o homem e a mulher, né, faz lá, desobedece, come do fruto. E aí, quando Deus chega, o que eles fazem? Se esconde. E se você observar a resposta, quando ele começa a dialogar com Deus, ele fala assim: eu tive medo. Eu tive medo. Foi aí que entrou o medo. Foi aí que entrou. O medo fez com que ele se escondesse. Porque agora ele tinha falhado, ele tinha pecado, ele tinha errado. E ele sabia que a consequência, né, do pecado, do erro, era a morte. Então ele estava com medo de morrer. Estava com medo de morrer. E toda a sensação de medo que nós temos é uma sensação de perda. O medo vem relacionado com perda. Vem relacionado com morte. Então nós desenvolvemos isso na nossa vida. Por exemplo, eu não vou sair com meu carro na estrada de terra não, porque eu tenho medo do carro estragar. Você tem medo de quê? De perder. Perder. Então todo medo está relacionado com isso. Agora, o que nós precisamos entender é que o medo entrou por causa da desobediência, por causa desse pecado, e entrou destruindo o homem. Mas Deus então manda Jesus, né, agora para poder vencer a morte e agora ressuscitar e entregar para nós a chance, a oportunidade agora de vivermos uma vida eterna, onde já não mais existe a morte. Que a morte que existe é essa natural, mas que na verdade nós nunca morreremos. Essa sensação é boa ou não? Para quem é filho de Deus sabe que é. Quem sente, sabe, meu Deus, morrer com o Senhor é lucro, sabe. Porque ele sabe para onde ele vai. A vida eterna. Agora, se você perguntar para uma pessoa que não conhece Cristo e perguntar: se você morrer, para onde você vai? Ela não sabe para onde vai. E aquilo gera um sentimento de angústia dentro da pessoa. Eu vou para onde? Eu tinha isso quando eu não era crente. Meu Deus, quando eu morrer, eu vou para onde? Como vai ser? Será que vai acabar tudo? Me dava um sentimento ruim dentro de mim. Medo de morrer. Então precisamos entender que o medo do lado negativo vai trazer consequências terríveis para a nossa vida. Consequências terríveis para nós. Continua lá em Salmo 55, por favor. Diz lá, o tremor, pode voltar, o temor e o temor, e o tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Lá. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Quando você tem um medo excessivo, como eu disse para vocês, vários sintomas vêm para a vida da gente. Um medo negativo. Precisamos então nos livrar desse tipo de sentimento, ou ele vai nos destruir ou nos fazer dependente dele. E precisamos então colocar em prática aquilo que é positivo. Você quer vencer? Você quer ser vencedor?
em Cristo Jesus. Medo nós não vamos deixar de ter. Mas, porém, precisamos ter um medo positivo. O medo positivo é, ai meu Deus, estou com medo de não passar naquela prova. Então, o que você vai fazer? Estudar. Você vai estudar. Meu Deus do céu, eu estou com medo da situação. O que eu posso fazer para melhorar? Então, você vai agir para melhorar. Isso é positivo. E você vê que para melhorar, sair fora desse medo, ele vem acoplado com atitude. Com atitude que vai gerar essa mudança de hábito, que vai gerar a fé positiva dentro do seu coração. Então, eu não sei qual medo que você carrega dentro de você. Qual é o medo que te consome, que tira o teu sono, tira a tua fome? Qual é o medo que você carrega? Carregava até hoje. Qual é o medo? Pois eu quero que você hoje deixe esse medo aqui. Em nome de Jesus. Está com medo do futuro? Deixa ele aqui. Está com medo dos seus filhos não seguir um bom caminho? Está com medo dos seus filhos não formar? Está com medo dos seus filhos não se tornarem bons homens, boas mulheres? Está com medo das suas finanças? Está com medo de perder? Em nome de Jesus, você vai deixar aqui. Você vai deixar aqui. E junto com esse medo, você vai deixar a ansiedade. Você vai deixar a depressão. Você vai deixar a síndrome, os pânicos. Você vai deixar tudo aqui. Em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto. Porque hoje você sabe, né, que para vencer o medo, você precisa ir para a presença de Deus. Se encher dele. Quanto mais junto você está, mais de Deus você tem, mais alegre você fica. Quanto mais você participa das coisas de Deus, quanto mais você se envolve, mais fé você tem. Melhor você. Os médicos dizem, se diz ou não, mas os médicos dizem que quando a pessoa tem uma religião, há algo para crer, ela vence melhor as enfermidades. Por que isso? Porque ela está exercitando a sua fé. Imagina crer em Deus que é todo-poderoso, que é o Criador do céu e da terra, que é o teu Pai. Uau! Que está contigo. Sabe que Ele conhece, que sabe as suas lutas, até melhor que você. Então o que você faz com um pai desse? Você se lança no colo dele e chora. Sabe? E chora e fala, Pai, estou precisando só de um abraço aqui hoje. E ele vem, lhe abraça, lhe deixa feliz e aumenta a sua fé. Ele só fala com você assim, só uma palavra. Olha, eu estou. Você não vai. Uau! Só isso que a gente precisa. É só isso. Você vai ver que os problemas à sua frente vão se tornar pequenos. Porque você sabe que você tem em Deus. E se você crê nisso, no que Deus falou a seu respeito, aquilo vai se cumprir. Tem muita coisa de Deus na vida da gente que só está precisando da ativação da nossa fé. Está precisando que eu e você, nós possamos crer para aquilo acontecer. Porque a nossa falta de fé, a nossa murmuração está impedindo. Então, vamos mudar. Vamos ter um medo positivo e buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. E eu quero clamar a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus, tudo que estava sobre a sua vida relacionado a medo vai ficar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ficar aqui em nome de Jesus. Eu quero te chamar, convidar você para vir aqui à frente. Vem aqui ao altar do Senhor. Eu quero orar por você.